Fala galera, professor Matheus Galeão na área. Pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem? Vamos começar então com o portuguesão aí? Pessoal, primeira pergunta aqui, ó. Alguém tem dúvida que o português é a matéria mais importante de qualquer concurso público? O português, ele é questão de desempate. O português não é todo mundo que manda bem nele, que manja no português. Todo mundo vai para a parte do direito, tu entendeu? Então, o português é um diferencial na vida do candidato em qualquer concurso público. Por isso, eu vou trazer para vocês aqui uma aula bem didática, bem objetiva, sem muitos rodeios, tá? Por quê? Por quê? Não vou começar lá naquela parte, o que é vogal, como que se separa a sílaba. Depois, lá no momento, da hora da gente ver ali sobre acentuação, a gente passa por essa parte. Vamos para o que interessa, gente, tá? Para o que interessa. É isso que o candidato precisa. É otimização de tempo, direto objetivo, marcar o X na questão lá e ser feliz no seu cargo. Tranquilo aqui, então? Vamos começar lá, então, gente, ó. Pretor concurso, língua portuguesa. Outra coisa, pedido. Sigam lá nossa página lá, @pretor concurso. Sigam lá, gente. Isso vai ajudar muito, muito na nossa visibilidade aí, tá bem? Vamos começar aqui então, ó. Primeiro, é importante a gente fazer uma diferença, tá? É importante a gente fazer uma diferença entre análise sintática e análise morfológica. Por quê? Porque dependendo do comando da questão, gente, isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Quando vem a questão, fala assim, ó. De acordo com a análise sintática, pô. De acordo com a análise morfológica, pô. Por que eu digo isso? Porque tem palavras que, dependendo do que a questão pedir, elas é a mesma palavra, só que elas exercem função diferentes dependendo da análise, tá bem? Olha só. Na análise sintática, então, a gente analisa as estruturas de uma oração. O que é uma oração, gente? É toda frase, né, que contém verbos. Toda frase que contém verbos. Então, se tem verbo numa frase, então aquilo ali é uma oração. Bem, bem, bem prático mesmo, tá? A análise sintática ela é composta por 12 elementos: sujeito, predicado, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, agente da passiva, aposto, vocativo, tá? Nós vamos ver todos esses elementos aqui. Todos. Já a análise morfológica, pessoal, olha só. Ela analisa as características da palavra, ou seja, as classes gramaticais. São essas 10 aqui. Substantivo, adjetivo, advérbio. Ó, esses aqui são os que a gente chama que são os nomes, né? Os nomes, tá? O verbo, numeral, pronome, preposição. Preposição a gente vai ser obrigado a decorar todas elas. As conjunções, vamos ter que fazer um estudo muito aprofundado ali na hora das orações, lá na frente, no período composto. Artigo e interjeição, tá? Por que eu faço a diferença, gente? Por quê? Eu vou botar um exemplo aqui na tela, ó. Vou botar um exemplo para vocês verem como que funciona. Eu digo assim, ó. Pedro gosta de laranja. Frases bem simples, bem objetivas para a gente ver como é que funciona. Para achar o sujeito, eu vou ter que ir no verbo, perguntar quem gosta de laranja. Pedro. Pedro. Porque, olha só, a palavra Pedro, gente, a palavra Pedro, deixa eu só abrir aqui e botar outra cor. A palavra Pedro, sintaticamente falando, ela exerce a função de sujeito dessa oração aqui. E outra coisa, é oração? Sim, tem verbo. Então isso aqui é uma oração. Agora, morfologicamente falando, Pedro, ele é um substantivo. Substantivo. Então tem que estar muito atento no enunciado da questão, tá, gente? Porque a gente tem uma mesma palavra exercendo funções diferentes dependendo da análise. Tranquilo aqui? Beleza, gente? Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso aí, tá? Tem que prestar atenção no que a questão está pedindo. Ela está pedindo sobre análise sintática? Bom, aí eu vou lá para o sujeito, predicado, tá? Vou fazer todas aquelas 12 funções ali, tá? Se está falando de análise morfológica, aí vai lá para as classes gramaticais, que em outro momento a gente faz um estudo delas aí. Ao decorrer do curso aqui, a gente vai comentando, o que é uma interjeição, o que é um numeral, o que é um artigo, definido e indefinido, o que é preposição. Tranquilo aqui, gente? Então, vai ser nosso curso vai ser assim, bem didático, bem
com frases simples para a gente poder entender e depois ir para a prática das questões ali e arrebentar a boca do balão, beleza? Vamos lá então. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, nesse primeiro momento aí, ó, vou falar sobre o sujeito. Sujeito relaciona-se com o verbo, concordância verbal. Pessoal, a gente tem algo chamado assim, ó, ordem direta. Então, olha só, eu vou ter um sujeito, tá? Eu vou ter o verbo e eu vou ter o complemento. Depois a gente vai falar de novo sobre isso aqui, tá? O complemento. Quando tem o sujeito aqui, ó, se relacionando com o verbo, aí entra a concordância verbal. Ok, gente? Vamos ver como é que funciona isso aí, tá? Vamos ver como é que funciona isso aí. Pessoal, para a gente achar um verbo, para a gente achar o sujeito, desculpa, de uma oração, o que tu vai ter que fazer? Primeiro, achar o verbo. Tu vai lá e acha o verbo e bota naquela fórmula assim, ó. Quem ou o que? Quem ou o que? Tranquilo aqui? Vamos voltar para aquelas frases ali, ó. Vamos lá. O silêncio do advogado e dos réus explicava a situação. Cadê o verbo daqui, gente? Cadê o verbo daqui? O verbo explicar. Explicar. O que eu vou perguntar para ele? Verbo. Quem explicava a situação? Quem explicava a situação? Na resposta para o sujeito, gente, é muito importante que tu dê a resposta completa, tá? Olha só. O silêncio do advogado e dos réus explicava a situação. Quem explicava a situação? O silêncio do advogado e dos réus. A resposta completa para o sujeito, tá bem? Esse aqui, então, é o nosso sujeito dessa oração aqui. Tranquilo, gente? Olha só. Tem coisas aqui dentro do sujeito que eu preciso observar para vocês aqui, ó. A gente vai ter que conhecer o núcleo do sujeito. O que é um núcleo? O que é um núcleo? O núcleo é uma palavra extremamente importante da estrutura, que sem ela perde o sentido ou muda o sentido. Isso é um núcleo. Vamos voltar ali, ó. Nessa situação, naquele exemplo ali, gente, ó, qual é o núcleo daquele sujeito? O silêncio do advogado dos réus. Qual que é o núcleo? Qual que é aquela palavra importante que sem ela não faria sentido ou mudaria o sentido? Vejam, pessoal, vejam. Eu estou falando do silêncio do advogado e eu estou falando do silêncio dos réus. Então, vocês percebem que a palavra silêncio, nesse caso aqui, ela é a mais importante, pois se eu tirar ela, ó, o do advogado dos réus, não faria sentido. Então, o silêncio, nesse caso aqui, é o núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. E o verbo, pessoal, a regra é que ele vai concordar com os núcleos, ou o núcleo ou os núcleos do sujeito. Então, nesse caso aqui, como o sujeito tem apenas um núcleo, ele fica no singular, explicava e não explicavam. Tranquilo aqui, gente? Olha só, deixa eu voltar ali, ó. Nesse caso aqui, ó, explicava porque está concordando com o núcleo do sujeito. Beleza? Está concordando com o núcleo do sujeito. A gente vai conhecer agora o sujeito simples e o sujeito composto. Como que vai funcionar? Vou colocar aqui no cantinho para a gente aqui, ó. Ó, sujeito simples. Sujeito simples. Como é que funciona o sujeito simples? O sujeito simples é quando o sujeito tem apenas um núcleo. Um núcleo. Então já vamos colocar ali. Que sujeito é aquele ali? É um sujeito simples. É um sujeito simples. Agora o sujeito composto já deve ter sacado aí, né? O sujeito composto, ele é formado por dois ou mais núcleos. Tranquilo aqui, gente? Olha nessa frase de baixo aqui, ó. Olha nessa frase de baixo aqui. Cadê? Aqui. O advogado e os réus explicavam a situação. Vou achar o verbo. Verbo. Como é que eu faço para achar o sujeito? Verbo. Quem explicava a situação? Lembrando, tem a resposta mais completa. O advogado e os réus. Eles são o sujeito dessa oração aqui agora, gente, ó. Vamos lá. Vamos procurar o núcleo desse sujeito aqui. O núcleo, olha só. Como o verbo está no plural, com certeza ele deve estar concordando com dois ou mais núcleos. Então, olha só. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. A gente vai se adaptando a essas tecnologias, tá, gente?
Olha só, o advogado e os réus são os núcleos desse sujeito aqui, que é o núcleo e aqui é núcleo. Então, se eu tenho dois ou mais núcleos, o verbo ele tem que concordar com os dois núcleos ali. Então, por isso que explicavam a situação. Explicavam a situação. Tranquilo aqui, gente? Olha só. Explicavam a situação. Então, que tipo de sujeito é esse aqui? Se ele tem dois ou mais núcleos, como acabamos de ver, ó, é um sujeito composto. Então, o núcleo do sujeito é muito importante na hora da nossa análise. Beleza, gente? Tranquilo aqui? Se vocês ficarem com alguma dúvida, mandem ali no fórum, aqui embaixo, acho que está aqui embaixo, ou manda no privado, ou só procura a gente que a gente vai sanar essa tua dúvida aí. Bem dizer assim, ó, a gente está 24 horas em QAP total aí, tá, gente? Vamos lá então. Na próxima oração ali, ó, fizemos o relatório. Vai entrar coisa nova aí, hein? Vai entrar coisa nova aí. Fizemos o relatório. O que eu vou ter que fazer? Vou ali no verbo. Vou no verbo. Pergunta assim, verbo, quem fez o relatório? Quem fez o relatório? Você deve estar falando assim, ó. Nós. Nós fizemos o relatório. Nós fizemos o relatório. Agora, pessoal, olha só. Esse nós aqui, vocês repararam que ele não está nesse período aqui? Vocês repararam que ele não está ali, ele não está explícito, não está escrito ali? Então, o que está acontecendo? Está se tratando de um sujeito oculto. Oculto. Vamos anotar isso aqui ali, então. Quem que é o sujeito? Nós. Sujeito oculto. Esse aqui é o famoso sujeito oculto. Ou também pode ser chamado de sujeito desinencial, e também sujeito elíptico. O que é uma elipse? Uma elipse ela significa omissão. O sujeito está omisso ali. Omissão. Tranquilo aqui então, gente? Olha só, mais uma informação para a gente. Mas agora eu pergunto para você. Sujeito oculto, desinencial ou elíptico. Beleza. Mas esse sujeito aqui, ele é determinado ou indeterminado? Bom, se eu sei quem que é o sujeito, eu sei que existe um sujeito, ele é determinado. Quem que é o sujeito? É nós, determinado. Sujeito determinado. Opa, desculpa, gente. Sujeito determinado. Agora eu pergunto para vocês aqui, pessoal, ó, é um sujeito existente ou inexistente? É existente ou inexistente? O sujeito existe? Existe. Existe o sujeito, tá ali, ó. Nós fizemos, então é um sujeito existente. Vamos anotar aqui, vamos anotar tudo bem na manha para pegar bem essa parte aqui, tá, pessoal? Espero que eu possa estar ajudando vocês nessa trajetória aí, beleza? Então tá, sobre isso, sobre sujeito oculto é isso aí. Quando tu acha o sujeito é o nós, tu entendeu? Quando o sujeito existe, mas ele não está explícito na oração, é um sujeito oculto. Tranquilo aqui? Nada de baixo aqui, gente. Vamos lá, vamos progredir aqui. Desviaram dinheiro do município. Desviaram dinheiro do município. Vou no verbo lá e pergunto. Verbo. Quem desviou dinheiro do município? Quem? Olha só, vou até botar a formulazinha aqui, ó. Quem? Quem desviou o dinheiro do município? Quem? Vamos lá. Quem desviou o dinheiro do município? Quem? Não sei. Eu não sei quem desviou. Não sei, gente. Não sei. Opa, desculpa, pessoal. Estou me acostumando com isso aqui. Não sei. Não sei quem desviou. Então, pessoal, se eu não sei quem praticou a ação de desviar, qual que é o nome disso aqui? Qual que é o nome disso aqui, pessoal? Sujeito indeterminado. Indeterminado. Beleza? Indeterminado. Mas aí eu pergunto para ti, é um sujeito existente ou inexistente? A gente não pode confundir sujeito indeterminado com sujeito inexistente, tá, gente? Não podemos. O sujeito ele pode até ser indeterminado. Não sei quem desviou o dinheiro do município, mas eu sei que alguém praticou a ação de desviar. Então, quer dizer que esse sujeito aqui ele é existente.
existente, tá bem? Tranquilo aqui? Pessoal, olha só, automaticamente no nosso dia a dia a gente indetermina o sujeito. Por quê? Olha só, eu tô aqui, tô lá no Rio de Janeiro, tá perigoso, né? Tá perigoso. Lá pelas tantas eu toco na minha calça aqui e sumiu minha carteira. Sumiu a minha carteira. Automaticamente o que eu faço? Eu digo, meu Deus, roubaram minha carteira, roubaram minha carteira, roubaram minha carteira. O que eu fiz? Eu indeterminei o sujeito, pois eu não sei quem roubou a minha carteira. Então olha o bizu, olha o bizu. Vamos voltar aqui, ó. Olha o bizu. Quando o sujeito, pessoal, quando o sujeito estiver sujeito estiver na terceira pessoa do plural, estamos diante de um sujeito indeterminado. Tá bem? Vamos bem na manha que a gente vai conseguir vencer, tá, gente? Pessoal, olha só. Ah, e outra coisa. Sujeito na terceira pessoa do plural, mas, vou botar aqui, ficou nesse cantinho, mas anotem aí, gente, ó. E o sujeito for desconhecido, vou botar aqui embaixo. Oi, ficou bem apertadinho. Tá, tudo bem, gente. Tudo bem. Vocês conseguiram compreender, né? Se o sujeito estiver na terceira pessoa do plural, mas ele for desconhecido, estamos diante de um sujeito indeterminado. Por que eu digo desconhecido, pessoal? Porque eu botei uma frase aqui embaixo para a gente ver essa diferença. Olha só, vamos lá. Pedro e Paulo foram à feira e compraram muitas frutas. Olha só, eu tenho o verbo aqui na terceira pessoa do plural, ó. Eu tenho ele aqui, ó, compraram muitas frutas, só que o sujeito existe, tá aqui, ó. O Pedro e o Paulo. Então eu não posso dizer que compraram só porque está com esse bizu aqui, ó. Só porque tem esse bizu. Opa, desculpa, pessoal. Só porque tem esse bizu aqui, ó. Eu não posso dizer que ele é indeterminado, pois se o sujeito existe. Tranquilo aqui então, gente? Vamos progredir? Vamos avançar aqui? Vamos lá então, olha só. Sobre os verbos. Deixa eu ver. Aqui. Sobre os verbos sem sujeito. Verbos sem sujeito. Aí sim. Aí sim, gente. O que acontece? Esses verbos aqui, ó, eles são sem sujeito, pois eles são verbos impessoais. São verbos impessoais que não têm sujeito. Já os verbos que têm sujeito a gente chama de verbos pessoais. Tranquilo? Verbos pessoais. Vamos voltar aqui para a tela? Os verbos haver, fazer e fenômenos da natureza, o verbo haver, fazer e fenômenos da natureza, ele vai ter que ter um sentido. Então, olha só, deixa eu colocar aqui para você, ó. Deixa eu ver aqui, aqui. Vamos lá. O verbo haver, no sentido de, vamos botar bem completinho, no sentido de existir, sentido de acontecer, e tempo decorrido, eles são verbos impessoais, tá? Verbos impessoais, eles não têm sujeito. Vamos voltar aqui. Já o verbo fazer, no sentido de tempo, ele também vai ser um sujeito, ele vai ser um verbo sem sujeito. E mais o fenômeno da natureza, né, no seu sentido real. No sentido real, sentido denotativo. Mais adiante a gente vai ver isso aí, tá? Denotativo. Olha só, vamos lá. Um detalhe aqui, gente, antes de eu voltar aqui para falar com vocês, ó, anotem isso aí, ó. Isso é muito importante, muito importante. Esses verbos aqui, ó, vou botar grande, tá? Vou botar grande. Sempre, sempre. Olha só o que eu tô falando, sempre ficam no singular.
Isso é uma regra importantíssima. Isso aqui despenca em prova. Meu Deus do céu, gente. Isso aqui despenca em prova. Então, olha só. Grave isso aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha só, pessoal. Seguinte. Eu digo assim, ó. Verbo haver, tá? Uma chance haverá, singular. Uma chance haverá, duas chances haverá. Não é haverão, pois o verbo haver, no sentido de existir, acontecer e tempo decorrido, é um verbo impessoal, desculpa, e sempre fica no singular. Sempre fica no singular. Uma guerra houve no passado, 25 mil guerras houve no passado, independente do valor, gente, ele sempre fica no singular e ele não tem sujeito. O sujeito é inexistente, não existe sujeito, tá, pessoal? São verbos impessoais. Vamos voltar ali, ó. Vamos anotar isso aqui que eu até acabei esquecendo de colocar, ó. Então, esses caras aqui são verbos impessoais. O sujeito não existe aqui, tá, gente? Pessoais. Anotem aí, tudo certinho. Beleza, deixa eu voltar aqui. Agora o verbo fazer no sentido de tempo, pessoal. Olha só. Faz um ano que eu trabalho na empresa. Como é que eu falo agora? Fazem ou faz 10 anos que eu trabalho na empresa? O verbo fazer no sentido de tempo, ele é impessoal e sempre, olha só, vou falar mais perto aqui, ó, sempre fica no singular. Então, faz um ano que trabalho na empresa, faz 10 anos que trabalho na empresa, faz 30 anos que trabalho na empresa, tá, gente? Sempre fica no singular. Isso é muito importante, muito importante. Agora, eu vou botar aqui como exemplo, para ficar melhor. Vou botar isso aqui, ó. Deixa eu só mudar de cor aqui, pessoal. Olha só. Uma chance existirá cinco chances. Olha só. Eu coloco existirá. Vamos fazer uma questãozinha aqui, ó. Olha só. Existirá ou existirão. Qual que seria o correto aqui, gente? Uma chance existirá, cinco chances existirá ou existirão. Existirá ou existirão. Pessoal, olha só. Existirá estaria errado. É existirão. Ele vai ter que concordar agora aqui. Por quê? Porque o verbo existir, pessoal, olha só. O verbo existir, ele não é verbo impessoal. O verbo que é impessoal é o verbo haver no sentido de existir. O verbo existir, ele entra na regra ali, na regra de todo mundo, beleza? Então isso é importante a gente falar. Muito cuidado. Olha só, pessoal, seguinte. Deixa eu só fazer mais uma observação aqui, ó. Verbos impessoais na locução verbal. Nas locuções. Desculpa a letra aí, tá, gente? Eu vou melhorando, tá? Locuções verbais. Vamos lá. Verbo impessoal nas locuções verbais. Vamos lá. Como é que funciona aqui, ó? Eu vou botar um exemplo. Deixa eu só colocar um exemplo para a gente ver como é que funciona na prática isso aqui. Devem haver. O que é uma locução verbal, pessoal? É quando tem dois ou mais verbos, tá? Dois ou mais verbos. Olha aqui, ó. Devem haver outras cidades. Frases bem simples para a gente poder pegar bem tranquilo isso aqui. Vamos lá. Olha aqui, ó, eu tenho uma locução verbal, tenho dois verbos, ó. Dois ou mais verbos, a gente vai ter a locução verbal. Vamos ver como é que funciona a estrutura desses gurizinhos aqui, ó. Vamos lá. Este carinha aqui, ó, este primeiro, a gente vai chamar ele de auxiliar. Auxiliar, tá bem? E este segundo aqui, a gente vai chamar ele de principal. Vamos anotar aí, gente. Principal. Verbo auxiliar e verbo principal. Verbo auxiliar e verbo principal. Este principal aqui é o que manda na oração. Ele é o que manda na oração, tá? Como a gente botou ali, ó, devem haver outras chances.
eu vou ter que prestar atenção no verbo principal. Ele que é o chefinho ali, tá, gente? Digamos assim. Deve haver outra chance. Olha lá, ó. O que acontece? O verbo haver está no sentido de que deve haver outra chance, no sentido de existir. Se o verbo haver no sentido de existir, ele é verbo impessoal e sempre fica no onde? Fica no quê? No singular. No singular. Então, olha aqui. O verbo auxiliar, gente, ele vai ter que obedecer, ele vai ter que ir junto com o haver. Então, estaria errado essa maneira aqui, ó. Não é devem. Devem. Mesmo que outras chances esteja com S ali no plural, ó. Deve haver outras chances. O devem estaria errado porque ele tem que obedecer o verbo principal ali, tá, gente? O verbo principal. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Vamos lá. Eu vou colocar a frase bem parecida para a gente ver como é que funciona. Devem existir outras chances. Olha só, devem existir outras chances. Vou lá no verbo, numa locução verbal, melhor dizendo, tá? 2 ou mais verbos. Bom, a gente tem o verbo dever e o verbo existir. Como a gente já viu, este aqui, ó, este camaradinho aqui, ó, este aqui é o principal, e este aqui é o auxiliar. O que eu vou ter que ver? O principal. O verbo existir, ele é impessoal? Ele é impessoal para ele ficar sempre no singular? Ele é impessoal para ficar sempre no singular? Não. Ele é pessoal. O que é impessoal é o verbo haver no sentido de existir. Então aqui, pessoal, ó, estaria correto esse devem, porque daí o devem está no plural porque ele tem que concordar com outras chances. Deu para perceber aqui? Deu para perceber, gente? Então aqui, ó, nesse caso, fizemos o quê? Fizemos a concordância verbal. A concordância verbal. Isso aqui é muito importante, gente. Olha aqui, deixa eu falar com vocês aqui, ó. Isso é muito importante, pessoal. Cai direto em prova. Direto. Depois das questões nós vamos ver como é que funciona isso aí. Mas muito cuidado. Verbo haver no sentido de existir, acontecer e tempo decorrido é verbo impessoal. Fica sempre no... Isso aí. O verbo fazer no sentido de tempo é verbo impessoal. Sempre fica no... Isso aí. E o fenômeno da natureza também, verbo impessoal, fica sempre no singular. Exatamente. Olha só. Cuidado, pessoal. Cuidado com os verbos existir ali, tá? Com o verbo existir, porque é o sentido de existir. E o existir é pessoal, então tu vai ter que concordar e ele tem sujeito. Quando a gente estiver numa locução verbal e tiver, como a gente escreveu aqui, ó, deve haver outra chance, tem que cuidar o verbo principal para ver se ele não é impessoal. Verbo auxiliar e verbo principal é a locução verbal. Olha só, e o que acontece? Fica sempre no singular, tá? Fica sempre no singular essa locução aqui, pois ela não tem sujeito e ela é impessoal. Beleza, gente? Vamos voltar aqui, ó. Ficou claro aqui, pessoal? Alguma dúvida? Nisso aqui? Muita atenção. Atenção neste tópico. Aí ficou horrível, gente. Vamos ajeitar aqui. Vamos deixar bem certinho. Beleza. Opa. Tópico. Aí. Pessoal, olha só. Façam o caderno de vocês, tá? Façam o caderno de português. Esse caderno vai ser muito valioso em qualquer concurso público. É muito valioso mesmo. Escrevam. Não sejam alunos, sejam estudantes, se inscrevam. Isso retém muito mais conteúdo. Faça um caderno, faz o básico, feijão com arroz, que é o que dá certo, tá? Não inventa moda, não tem fórmula mágica, é bunda na cadeira, é estudo, é sofrimento, é isso aí. Mas no final dá certo, tá, pessoal? Dá certo. E, bom, isso foi a nossa aula, então, para deixar de 30 minutos ali. Na próxima aula a gente vai ver sobre complementos verbais, bem certinho, bem na manhã, como foi essa aqui, tá, pessoal? Muito obrigado. Qualquer dúvida, como eu já falei, manda no fórum ou também manda lá na nossa rede social ou pegar no nosso WhatsApp também. Obrigado, gente. Valeu. Fiquem com Deus. Até mais.